Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Minutos com o Espiritismo. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito bom estar com vocês nesses períodos que eu acabei de citar. Estava com saudades, mas tudo tem aquele aproveitamento bom. Durante essas 3 terças-feiras, no horário do Minutos com o Espiritismo, nós tivemos 3 encontros maravilhosos, um bate-papo falando sobre o autismo. Maravilhoso, entrevistas com os pais, com os irmãos, com psicopedagogos, orientações, informações. Vale a pena. Convido a todos e a todas no canal Onda Espírita. Não esqueça, bate-papo sobre o autismo. Vale a pena, porque são informações de grande valia e de grande utilidade pública. Mas cá estamos de volta com Minutos do Espiritismo com um convidado. Um convidado maravilhoso, farmacologista. Que nomão, gente! Farmacologista é a parte da ciência que fala sobre os remédios. Nós chamamos os nomes de drogas. Será que interage com o espiritismo? Com a espiritualidade? Com o nosso espírito? Sim, eu sempre falo. Somos espíritos num corpo e não ao contrário. Sendo espíritos, somos imortais. Somos geradores de energia, condutores de energia, transformadores de energias, doadores de energia. Nós somos receptores de energia e um pensamento é uma força grandiosa que é matéria sutil em movimento. Oi? Mas o nosso pensamento, ele também está ligado com os nossos sentimentos. E nós sempre estamos dando um alerta quando as pessoas vão às casas espíritas, vão buscando a fluidificação através das águas, através do passe. Mas a orientação é sempre precisa. Nunca deixe do seu tratamento médico. É de suma importância. A ciência e a espiritualidade caminham juntas. Se nós somos toda essa energia, somos um condutor maravilhoso, não é? Receptor, gerador, vamos dizer assim, de energias. Nós podemos aprender a unir os dois, caminhar juntos para uma boa saúde. Sem muito mais a dizer, com vocês, Tiago, e até a finalização. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está nos assistindo. Eu sou o Thiago Nunes, sou parte aí do canal Onda Espírita e fui convidado para falar um pouquinho hoje, dentro dos nossos vídeos do Minutos com o Espiritismo, de um tema muito interessante, muito relacionado com a minha área aí de atuação profissional, que é o seguinte: como a religiosidade e a farmacologia podem ser ferramentas para a saúde espiritual do ser, né? Olha que profundo isso, né? Então, novamente, para a gente conseguir aí capturar a profundidade da discussão. Como a religiosidade e a farmacologia podem ser ferramentas para a saúde espiritual do ser. Legal. E para isso, pessoal, a gente precisa entender alguns pontos importantes da profundidade e algumas definições que vão fazer com que a gente tenha compreensão do tema, né? Eu sou farmacêutico bioquímico por formação e também sou espírita, né? Então acho que a gente consegue de alguma forma correlacionar esses dois temas e tentar trazer uma visão mais complexa, né? E conjunta do bem-estar do ser, né? Pensando aqui no conceito de bem-estar do ser, o bem-estar físico, o bem-estar mental, o bem-estar espiritual, né, para que o ser esteja plenamente bem, né, esteja plenamente tranquilo. A primeira definição que eu queria compartilhar com vocês é a definição do que é farmacologia, né? Então vou até ler, tá, para a gente não ter dúvidas a respeito, não ter nenhum viés da minha percepção acerca disso. Mas a definição de farmacologia é a ciência que estuda como os medicamentos ou substâncias químicas, né, interagem com o organismo, sendo capazes de promover alterações funcionais ou estruturais.
Ou seja, como que os medicamentos, né, ou substâncias vão funcionar, vão se comportar e quais são os efeitos que elas vão produzir acerca, né, a partir do momento que elas entram em contato com o corpo humano, né, a partir do momento que a gente toma ela, que a gente passa o medicamento, que a gente injeta, que ele passa a ter o contato primário com o seu corpo, né? E o que é medicamento nesse contexto, né? Medicamento é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidades profiláticas, curativas, paliativas ou para fins diagnósticos. Ou seja, entendendo agora o que é medicamento, entendendo um pouco qual é a definição da farmacologia, a gente consegue entender que eu preciso da farmacologia porque ela vai estudar o comportamento do medicamento e assim eu consigo definir estratégias terapêuticas no tratamento de doenças. Sejam essas quais forem as doenças, né? Seja essa doença do cunho mental, seja uma questão relacionada a um processo de infecção, tudo isso tem uma relação direta. E na mesma mão, né, na mesma tocada, eu acho que a gente pode dizer que nós temos o espiritismo muito influente nessa questão também, né? Existe uma relação muito importante na questão farmacológica, pensando que a função da farmacologia é justamente entender como podemos usar as drogas lícitas, né, no caso os medicamentos, de forma a melhorar o bem-estar do ser. O espiritismo o que é? Né? Precisamos também navegar no conceito do que é espiritismo. Então, o espiritismo é uma doutrina baseada em 3 grandes pilares, né? Religião, ciência e filosofia. E dentro desse contexto, quando a gente começa a estudar um pouco o espiritismo, a gente entende que existem uma série de fatores, né? E esses fatores têm uma relação direta com o bem-estar do corpo e também tem a capacidade de mudar o organismo, assim como um medicamento, né? Lembra aqui a definição de medicamento? Produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidades profiláticas, curativas, paliativas ou para fins de diagnóstico, né? E que tem a função de alterar, né? De causar alterações funcionais e ou estruturais na sua estrutura física, né? Assim como a gente também, do ponto de vista espiritual, consegue causar essas mesmas funções, essas mesmas alterações, né? Então, quando a gente fala um pouco de espiritismo, quando a gente está estudando espiritismo, uma das coisas que é compartilhada conosco, né, que se estuda muito e se discute muito, é o perispírito, né? E o que é o perispírito? O perispírito, ele é um, um corpo, né, formado de matéria quinta essenciada, que é utilizado para dar forma ao corpo físico e serve de interação, de forma bastante resumida. Se vocês tiverem dúvida e quiserem ouvir um pouco mais do que é o perispírito, tem alguns vídeos aqui no canal também, acho que vale reforçar. Mas ele justamente tem a função de fazer essa interface entre o espírito e o corpo físico, né? E é através dele que existe muitas entradas e saídas de energia, troca de energias, né? Se a gente parar para pensar, os chakras, né, que também é um outro fundamento e conhecimento que a gente estuda, discute muito quando a gente está falando de espiritismo, são os principais pontos de força pelos quais a energia entra dentro do nosso corpo, e esses pontos de força estão diretamente posicionados sobre algumas glândulas extremamente importantes do corpo físico, glândulas essas que têm a função justamente de regular o nosso corpo. Eu posso entender também que o meu pensamento, né, ou seja, a forma com que eu penso vai gerar, né, energeticamente falando, as energias que eu vou buscar, né? E isso pode ter uma relação direta com a forma na qual eu vou regular o meu corpo, né? Tanto é que quando a gente vai para uma palestra espírita, né, a gente senta, ouve, toma um passe. E o que é o passe? O passe nada mais é do que ao depósito de energias fluídicas, né, através dos nossos amigos espirituais, nos nossos centros de força, para tentar reequilibrar o nosso corpo, né? Isso entra através do nosso perispírito, chega ao nosso corpo e muda o nosso molde, né? Muda a nossa, o nosso bem-estar. Então eu poderia dizer, nesse contexto, que a farmacologia, né, e os medicamentos
né, que hoje temos aqui no mundo material, são tão importantes e são muito próximos daquilo que a gente também consegue controlar e cuidar através através do conhecimento espiritual. E principalmente pensando que nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, que é uma coisa que o Espiritismo traz bastante, né? O poder do nosso cérebro de gerar energias boas ou ruins, e isso vai fazer com que a gente se ligue com coisas boas ou ruins que vão trazer consequências diretamente para nós, né? Assim como o poder da prece, né? A importância da prece para transformar o nosso corpo, para mudar os nossos hormônios. Então, existem estudos que dizem o seguinte: quando eu estou fazendo uma boa ação, né, eu estou produzindo neurotransmissores, por exemplo, como a serotonina, que ajudam a me transformar, né, que ajudam a me sentir bem, que é o mesmo neurotransmissor produzido quando eu faço um exercício físico, e também o mesmo transmissor que é obtido através de um medicamento que se chama fluoxetina, né? Obtido não, na verdade. A fluoxetina ela tem uma função de inibir a reabsorção de serotonina nas fendas sinápticas do cérebro, né? Entre os neurônios. Então, o que isso quer dizer? A pessoa que está, né, o indivíduo que está no estado depressivo, ele deixa de produzir serotonina, né? Aí eu uso um medicamento para conseguir fazer com que eu tenha mais serotonina disponível no cérebro, né? Para que ele tenha uma sensação física melhor, né? É interessante quando a gente pensa nessa questão da serotonina, eu sempre gosto de usar muito esse exemplo, porque para mim é uma relação direta com a questão espiritual. A serotonina é aquele remédio que dá um conforto gostosinho aqui no peito, né? Aquela sensação de acolhimento, de tranquilidade, de segurança, né? Na maioria das vezes. E que quando nós estamos dentro de um problema, passando por um problema ou por um processo depressivo, a gente perde isso, porque eu não tenho esse hormônio mais sendo produzido e liberado no meu corpo, né? E eu também tenho, de certa forma, mecanismos espirituais para conseguir reverter esse quadro. Inclusive, no meu entendimento, as duas estratégias, tanto a farmacológica, utilizando medicamentos para tentar mudar essa questão, né, para tentar auxiliar no processo de obtenção e recuperação do corpo físico em busca do bem-estar, quanto o tratamento espiritual devem ser ferramentas que tenham de uso conjunto. Né? Por quê? Porque não adianta nada eu tomar o medicamento, né, só que eu continuar gerando energias pesadas, continuar triste, não estar disposto a rever as minhas atitudes, a forma de agir, a forma de me relacionar, aquilo que eu coloco para fora da minha boca, né? Aquilo que eu gero na sociedade. Então, se eu não estiver disposto a rever a forma de pensar, né, todas as vezes eu vou ter que tomar um medicamento para que esse medicamento seja paliativo. Né? Então, para que o medicamento substitua uma função que o seu corpo deveria estar fazendo de forma natural. Claro que a gente não pode generalizar, porque a gente tem algumas doenças, por exemplo, que são infecciosas, né? Ou seja, são agentes externos que acabam fazendo uso do seu corpo para se proliferar, você acaba se infectando e isso degrada o seu corpo físico. Mas a gente sabe também que os nossos pensamentos e a forma com que a gente age, né, os lugares que a gente frequenta, isso tem também uma relação direta com o nosso sistema imunológico, né? Só vocês pararem para pensar, não sei se todos já passaram por isso, mas sabe aquele momento em que você passa por uma crise de estresse muito grande, algum problema físico muito grande, né? Nossa, roubaram meu carro, nossa, bati no carro de alguém, fui assaltado, coisas nesse sentido, que a gente ganha um choque emocional muito grande. Normalmente isso tem uma influência direta no sistema imunológico. Por exemplo, comigo eu fico doente 2, 3 dias depois eu normalmente pego gripe, né? Normalmente me dá inflamação na garganta, e isso tem uma relação direta com o sistema imunológico. Então, percebam que a relação entre a farmacologia e o espiritismo tem extrema relação com o bem-estar do ser. E no mundo ideal, temos que sempre cuidar dos nossos pensamentos, obviamente, encontrar a causa raiz dos nossos problemas para que a gente não precise só nos apoiar na questão medicamentosa. Claro que
O medicamento é absolutamente importante, eu diria que é uma dádiva de Deus para que a gente conseguisse passar por esse processo de encarnatório, né, que é o nosso grande desafio, de uma forma mais suave, mais leve, mais tranquila. Mas eu também não posso deixar de esquecer que eu preciso sempre olhar para dentro e buscar a minha reforma íntima para tentar me melhorar e depender cada vez mais desses processos. O mundo ideal, todas as vezes que eu precisar, né, eu fazer uso das duas estratégias. Eu também usar a questão, né, buscar a ajuda terapêutica, buscar um médico, buscar um nutricionista, buscar um farmacêutico, buscar um bioquímico, qualquer profissional da saúde que possa te auxiliar na recuperação do seu corpo, né? E paralelo a isso, eu também cuidar da minha questão espiritual e buscar, né, o conhecimento, desenvolvimento, evolução moral, né? E o que eu quero dizer aqui também é importante, não precisamos ser necessariamente espíritas para buscar isso, né? Podemos buscar isso através do estudo, através do conhecimento, através do estudo, vamos dizer assim, do espiritualismo, né? Acho que a gente precisa ser um pouco mais espiritualista e não necessariamente espírita, né? Precisamos buscar conhecimento, como já dizia Jesus, né? Conheça a verdade vos libertará. Então, acho que esse é um ponto importante, né? O ser, ele precisa, para ter um bem-estar, ele precisa estar bem em vários aspectos, né? Físico, mental, emocional e de várias formas, né? E o espiritismo ou o espiritualismo, ele pode, sem dúvida, contribuir, assim como a farmacologia ou qualquer ciência aqui no mundo material pode contribuir para o bem-estar de todos nós seres humanos. Era isso que eu tinha para falar hoje. Queria agradecer o tempo de vocês. Muito obrigado e continuem seguindo a gente. Se gostou, dá um like, compartilhem e se tiver afim também, se achar importante, compartilha, comenta, coloquem seus pontos aqui embaixo para a gente ouvir um pouco a opinião de vocês, né? A verdade não é absoluta e estamos aí para continuar discutindo e aprendendo acerca um pouquinho dos nossos processos e dos ensinamentos do mundo espiritual. Muito obrigado, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, dependendo da hora que você estiver ouvindo, que você tenha uma ótima semana e que possamos seguir juntos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Olá, estamos de volta. Eu tenho certeza que foi de grande valia, de grande utilidade essas informações. Tiago, querido, muito obrigada pela sua participação, por esses minutinhos dedicados para nós. Olha, eu tenho certeza que nos ajudou muito. Muito obrigada a vocês, minhas queridas e meus queridos, e até a próxima com mais um Minutos com o Espiritismo. Excelente semana com a paz de Jesus no lar de todos.